Beleza, pessoal? Dando continuidade às nossas aulas, partindo para a aula 5, a disciplina da cultura do milho, especificamente, né? Vamos falar um pouquinho, estrechar um pouquinho sobre cultivares de milho, né? O Brasil tem um vasto portfólio de cultivares híbridas de milho, destinadas para as mais diversas áreas de produção e perfis de produtor. Então, são situações em que eu tenho batido na tecla sempre para vocês, alunos, e para aqueles produtores, né? Para todos os produtores que buscam informações, né? Nós temos muita informação para a gente conseguir trabalhar com o erro mínimo. E escolher uma cultivar, ela é extremamente importante. Além da cultivar, a qualidade dessa semente da cultivar. Então, é importante fazer com que o produtor busque informações. E ele vai buscar essa informação por quem? Pelo agrônomo, pelo engenheiro agrônomo que assiste a ele, que assiste a propriedade dele, por você que está se formando, que vai se formar, você agrônomo que vai para a área de produção dele e vai indicar cultivares. Então, nós temos uma lista de cultivares, nós temos um portfólio, e é importante a gente passar todas essas informações a esse produtor, ok? Então, a gente vai falar e pincelar um pouquinho sobre essas cultivares da safra 2019 e 20 para frente, né? A gente está um pouquinho ainda desatualizado em relação às 21, mas são aquelas que estão disponíveis para o produtor, ok? Vamos partir para frente, vamos seguindo. Vamos lá. Então, antes da gente começar a falar de cultivares, eu preciso informar vocês, né, que vocês tiveram esse trabalho no melhoramento genético de plantas, informando quais os tipos de híbridos disponíveis no mercado para o produtor, né? Então, de maneira geral, os mais comuns são esses 3 tipos de híbrido. O híbrido simples, o que é um híbrido simples? É o cruzamento de uma linhagem X, geralmente homozigoto, ou com um grande número de locos gênicos em homozigose, com uma linhagem Y, dando origem a um híbrido que a gente chama de simples. O híbrido duplo são 2 híbridos simples que se cruzam, formando esse híbrido duplo. E o híbrido triplo é a junção de um híbrido simples com uma linhagem, formando o híbrido triplo. Essas são as mais comuns. Nós temos algumas variações. Nós temos um híbrido simples que a gente chama de modificado. O que é isso? O híbrido simples modificado é quando se há um cruzamento de uma linhagem A com uma linhagem muito próxima dessa linhagem A. E aí a gente forma uma semente de híbrido simples, um híbrido simples muito próximo. Qual que é o objetivo disso aqui? É a gente dar um pouquinho mais de heterose para essas 2 linhagens, para esse resultado aqui, para esse produto final, visando o quê? Produzir um pouco mais de semente aqui. O resultado deste cruzamento da linhagem A com A estrela vira um híbrido, entre aspas, simples de A com A estrela. Cruzando com a linhagem B, a gente tem um híbrido simples, que a gente chama de modificado. Ok? Nós temos uma outra modificação, é o que a gente chama de híbrido triplo modificado. Ou seja, é a utilização de uma linhagem C com C', aqui só tá uma situação de C com C', né? Conquista, né? Se produz esse híbrido simples, que é resultado da linhagem C com C', cruzando com o híbrido simples de uma linhagem A com B. Então, a gente tem um híbrido triplo modificado. Okay? Bom, passando para frente. Isso aqui é um gráfico com o número de cultivares disponível no mercado de sementes de milho no Brasil, desde 2000 até 2019 e 20. O que a gente observa é que olha a quantidade de híbridos que foram disponibilizados para o produtor na safra 10, 11, 400, quase 500 híbridos de milho. Hoje se eliminou alguns, né, se retirou alguns do mercado, e na safra 19 e 20 ainda nós temos quase 200 híbridos de milho à disposição para o produtor escolher o melhor
melhor cultivar, melhor genética, baseado naquilo que ele precisa na sua área, no seu ambiente. Passando para frente, aqui é o número de cultivares transgênicas no total, né? E a porcentagem. O número de cultivares transgênicas, a barrinha preta, e a porcentagem acima. Então, a gente observa o seguinte, de 2008 até 2019, 20, a gente observa que teve um salto de cultivares transgênicas aqui na safra 14 e 15, com 291 e 283 cultivares transgênicas, tá? Com aí em torno de 60% de cultivares transgênicas do total. Houve uma redução do número de cultivares transgênicas no total, né, no Brasil, em função dos descartes, em função da tecnologia que vai ficando um pouco mais antiga, e hoje nós temos 131 cultivares transgênicas híbridas, sendo que 60 cultivares transgênicos com 67% de transgênicos no total, ou seja, 67% do total de cultivares no Brasil são transgênicas à disposição para o produtor. Passando para frente, a gente observa uma evolução da safra 13 e 14 no que tange a ciclos de produção, né, seja precoce e normal. O que a gente observa é que há uma tendência desde 13 e 14 de ter uma porcentagem bem maior de sementes precoces, né, em relação ao ciclo fenológico, né, e depois os super precoces. E a semi-precoce, hiperprecoce e a cultivar normal vem se estabilizando aí em menos de 5% cada uma, e aí a grande quantidade de cultivares se dá mesmo em cultivares precoce e super precoce. Passando para frente, essa tabela 2 aqui mostra a distribuição das cultivares em relação à tecnologia transgênica em porcentagem, e aqui nós temos os eventos transgênicos, Agrisur, Viptera, BT, Intrasect, Leptra, até o Hildegard VT Pro, observado o número de cultivares com evento e a porcentagem de cultivares com base em cada evento, né? A gente observa aqui que há duas grandes, né, que é o Power Core Ultra e o VT Pro 3, com quase 20% cada um. Tá? Bom, passando para as terminologias, né? Então, nós temos a tecnologia VT Pro 2, VT Pro 3, cultivares com evento Herculex, HX ou somente H, cultivares com evento Herculex Roundup Ready, que tem uma sigla chamada HR, quando vocês forem comprar, adquirir as sementes, nós temos essas siglas, né? Os cultivares com os eventos Viptera, Hildegard mais Herculex, VYH, cultivares com eventos Hildegard, Herculex e Roundup Ready, YHR, cultivares com eventos Viptera, Hildegard, Herculex, Roundup Ready, são as siglas, tá? YH, e cultivares com evento Hildegard. As tecnologias Intrasect, congrega os eventos Hildegard, Herculex, Liberty Link com Roundup Ready ou não, Leptra, carrega os eventos Agrisur, Viptera, Hildegard, Herculex e Liberty Link, controla aqui algumas lagartas. A tecnologia Power Core, que congrega aqui os 3 modos de ação efetivos, né, por 3 proteínas, que são essas aqui, confere controle de lepidópteros, que atacam a parte aérea, as lagartinhas, né, e controle de pragas de lagartas de solo com essas 2 proteínas aqui, tá? Além da resistência aos herbicidas glifosato e glufosinato de amônio. Bom, mas como é que eu escolho essa cultivar de milho? Bom, com base nos eventos transgênicos, é importante se destacar o histórico dessa área de produção, o que nós temos de problema com relação a doenças, o que nós temos de problema com relação a pragas, a lagartas, e aí a gente faz toda uma escolha com base técnica nessas características dessas cultivares disponíveis no mercado. Não é difícil de achar essas informações, né? Com base nessas informações a gente consegue escolher aí um grupo de cultivares e escolher com base em resistência, em adaptabilidade a determinadas regiões. Então, mas como é que a gente escolhe? Bom, pensando em produtividade, eu preciso entender que o que vai me garantir produtividade é o resultado de uma genética escolhida
né, que eu tenho à disposição para mim com base no meu ambiente. Então, eu tenho que colocar a melhor genética no melhor ambiente. E aí vai me gerar um melhor fenótipo possível. E aí eu consigo trabalhar com uma produtividade baseada nisso, tá? Nós temos a questão das adaptações, nós temos a região subtropical, de transição tropical e nordeste, com os estados, né, sendo indicados nessa situação. Nós temos a questão da estabilidade, né, com variedades híbridas, as variedades, aquelas variedades de polinização aberta, e com os híbridos, lembrando de maneira geral que os híbridos simples, em função da maior heterose, teoricamente são mais produtivos, mas isso vai depender muito do ambiente que este híbrido é colocado, né? Muitas vezes o ambiente para o híbrido simples, o produtor adquire uma semente muito cara, de alta tecnologia, mas não dá o ambiente propício para aquele híbrido se desenvolver, então ele acaba perdendo em produtividade, então a gente tem que levar tudo isso em consideração para o produtor, né? Qual é o nível tecnológico desse produtor? É um produtor de alta tecnologia, é um produtor que usa maquinário mais caro, é um produtor que usa agricultura de precisão, é um produtor que usa sistema de plantio direto. Então, isso vai nos dar as informações, né, os fatores que a gente vai indicar as cultivares de milho específico para cada região. Tá? Para a gente escolher essa cultivar de milho, com base nas resistências, a gente já falou, né? Tem praga, tem doença, a gente vai escolher. Eu quero uma variedade adaptada a uma determinada região. Minha fazenda está na região nordeste, na região centro-oeste, região sudeste. A gente consegue fazer esse grupo de cultivares. E aí, a gente pode também escolher cultivares com base em ciclos, né? Então, é o ciclo para a gente escolher entre os dias da semeadura até a colheita. Então, nós temos algumas informações importantes em termos que a gente chama de GB, que é de graus dia. Então, nós temos cultivares mais tardias, com mais de 890 graus dia, precoce entre 890 e 830, super precoce 830 a 790 e as hiper precoces menor que 790 graus dia. O que é esse grau dia? É o somatório das unidades de calor de uma cultivar, ou seja, é a quantidade de calor que essa cultivar precisa para florescer, tá? Então, quanto mais calor, mais dias ela precisa de ter para florescer. Então, ela fica mais tardia. Então, a consideração, ou seja, ela precisa de uma quantidade de calor para atingir esse florescimento. Então, como é que eu calculo isso? A unidade de calor, ela é calculada assim. Eu tenho numa região uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. E eu utilizo essa fórmula para fazer o cálculo dessa unidade de calor. A partir do momento que eu tenho essa unidade de calor, eu calculo o tempo que ela precisa para florescer, em termos de temperatura máxima e mínima. Então, eu tenho essa fórmulazinha aqui. Vamos lá. Ó, pensando aqui, ó, se eu tenho uma cultivar que eu escolhi, que ela tem 850 graus dias, e eu vou colocá-la numa temperatura máxima de 30 graus na minha região, uma temperatura mínima de 20 graus, eu tenho um resultado de unidades de calor de 15. Quando eu coloco, se ela tem 850 graus dias, e eu divido isso por 15, eu tenho, em média, mais ou menos, uma noção de que ela vai demorar 57 dias para florescer. Isso é uma informação importante para a gente, porque dependendo dessa cultivar com base em graus dia, eu consigo acelerar ou retardar um pouco esse ciclo com base na temperatura máxima e mínima da minha região. Então, eu tenho como me planejar que, ao fazer a semeadura em tal dia, com base nas informações que eu tenho da minha região em termos de temperatura máxima e mínima, eu consigo planejar até a minha colheita. Então, é só para mostrar para vocês que nós temos informações. Nós precisamos utilizar essas informações para o produtor, para que ele possa se organizar e se planejar da melhor maneira possível. O que não tem como a gente prever, não tem como. Por exemplo, uma chuva de granizo aconteceu, né, uma nuvem de gafanhoto aconteceu, uma situação assim muito fora do controle. Infelizmente, nós trabalhamos em uma região com ambiente, né? E isso pode acontecer, né? Mas, assim,
usar essas informações o máximo possível para a gente conseguir reduzir erro. Esse é o grande objetivo. Tá? Então, como é que eu escolho cultivar de milho? Com base nesses ciclos, evidentemente, resistência à doença. Eu preciso ter uma cultivar com qualidade de colme e raiz para reduzir tombamento. Eu preciso escolher uma cultivar com base no que eu desejo de venda do meu grão, né, do grão, do milho, a textura do grão, se ele é dentado, se é semidentado, se é duro. Se a textura for mais mole, dentada, né, é um milho mais para silagem. Se for um milho de grão duro, é um milho mais para produção de grãos. A cor, avermelhado, mais amalaranjado, branco, depende de uma situação. Se for um milho para venda para granja, por exemplo, a gema do ovo ela fica mais avermelhada. Com base na arquitetura da planta, se a planta é maior, menor, com base nessa questão de silagem. Dependendo, com base no empalhamento, né, da palha, da espiga, na decumbência, ou seja, aquela capacidade que a espiga, depois que ela fica madura, ela cai, né, ela se quebra ali e fica presa de cabeça para baixo para evitar grão ardido. E esses são OGMs, né, são organismos geneticamente modificados. Então, aqui, só fotos para ilustrar, né, tipos de cor de grão de milho, né, com grãos mais avermelhados ou os mais brancos, o tipo duro de milho e o tipo de milho dentado, ou seja, que dá esse dentinho, é um grão mais mole, que é específico para silagem, um produto mais específico para silagem. A arquitetura da planta, um pouco com folhas um pouco mais abertas ou folhas um pouco mais eretas. A decumbência, né, ou seja, essa capacidade que a espiga tem de se dobrar para baixo, né, fazendo com que, se caso haja chuva nesse período de sequidão, aqui não há um aumento da porcentagem de grãos ardidos. Então, enfim, nós temos várias formas de escolha dessas cultivares, né? Cabe a nós, engenheiros agrônomos, vocês que vão ser engenheiros agrônomos, uma reunião com os produtores, com as empresas, escolher a melhor alternativa. Aqui segue também alguns links de algumas empresas que produzem sementes, né? Syngenta, Decalb, Dow, Pioneer, a Embrapa, mostrando que nós temos aí, além das especificações, as escolhas específicas de cada empresa, né? E ali, nos sites, tem todas as informações de resistência, onde ela é mais indicada, etc, etc. Então, as informações estão aí, vamos utilizá-las, né? Ok, gente? Fiquem em paz. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre preparo de solo, fertilidade e essa adubação para a cultura do milho. Ok? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço.